Você me pediu tempo pra pensar. 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 Pensar, É um dos maiores prazeres. prazeres da raça humana. Da raça humana. Humana. Raça humana. Humana. Raça humana. Humanos. Dá um jeito no coração da gente. São Paulo eu fui pela pelejar, né? Eu acho que tem muitos carros, tem muita loja. Aqui tem vários prédios, né? Acho que é diferente demais, porque cidade grande, né? É longe, Ave Maria. Você já ficou espantado, perplexo, sem saber o que fazer diante de uma situação nova? Como Alexandre, que veio do interior da Paraíba e não conhece nada de São Paulo? Talvez você nem desconfie, mas foi deste sentimento que nasceu a filosofia. Caraca, mano. Chiqueza, mano. Estar perplexo é estar admirado, atônito. Ei, tem que olhar pra frente. Nossa Senhora. O homem fica admirado diante do espetáculo da vida. Eu quero ver tudo, minha filha. Deixa eu ver você, meu amor. Meu filho, você não vem cá você, meu amor, assim. Eu vou do sofá. A natureza e seus fenômenos nos deixam perplexos. Quem não ficou espantado diante da devastação causada pela onda gigante no fim do ano passado? Tragédias provocadas pelo homem, como os atentados de 11 de setembro, nos fazem repensar a história. Perplexidade é o que sentimos quando estamos diante de alguma coisa que não conhecemos, quando nos deparamos com o que não podemos entender nem controlar. Ixi, meu. Por mais longe que a ciência tenha chegado, não podemos calcular o que vai acontecer no momento seguinte. Esse desconhecimento nos faz pensar. Tô achando emocionante, tá? Ixi, é mesmo um vento de rápido. Rápido pra caramba. E é mais ou menos essa a situação de um migrante quando chega em uma cidade grande. Caraca, mano. Alexandre saiu de Cacimba de Dentro, no interior da Paraíba, em busca de emprego em São Paulo. Chegou no dia do trabalho, 1º de maio. Trabalhar que dá certo, né? Um restaurante, um posto de gasolina, lava rápido, qualquer coisa. Dando certo, emprego, estou dentro. Agora ele se vê diante de um mundo muito maior e mais estranho do que poderia imaginar. Sou um rapaz jovem, tem que apelar para a vida, ou tudo ou nada. A ideia de que o pensamento filosófico nasce do espanto é de Aristóteles, filósofo grego que viveu 3 séculos antes de Cristo. Para ele, o espanto que leva o homem a refletir surge quando a gente se dá conta de nossa ignorância diante do mundo. E nada nesse mundo é tão misterioso e desconhecido quanto a morte. Tenho medo de morrer, e como todo mundo, mas acho que o paraquedismo ele me aproxima muito assim da vida. A vida e a morte, né? Acho que tem uma linha entre os dois, que acho que o quanto mais próximo da morte você está, mais vivo você se sente.
minha rotina de vida é trabalhar com isso. Enfrentar o medo é o que me traz a felicidade. O homem é o único animal que sabe que vai morrer. É por isso que ele, ao longo da história, teve a necessidade de criar concepções que tentassem explicar o mundo. Assim, nasceram os mitos, as religiões, a ciência e a filosofia. Quando se vê diante da morte, o homem faz a si mesmo as perguntas mais difíceis. O que realmente importa? O que é preciso para viver bem? O que é amor? O que é o tempo? Diante de tanta mudança, o que permanece? E afinal, por que nos perguntamos sobre tudo isso? A vida não tem sentido sem perguntas e respostas. Pensar é construir nosso lugar no mundo. Uma descoberta. Mas o que é o pensamento? Um exercício da nossa mente. Pensamento para mim é buscar, flutuar. Flutuar na vida. Quando nossos antepassados criaram as primeiras ferramentas primitivas na pré-história, eles mostraram que estavam começando a pensar, dando início ao que chamamos de humanidade. Dessa forma, o homem começa a interferir nas coisas, a transformar a natureza e deixa de se submeter passivamente a ela. O pensamento vem de nossa capacidade de criar. Outra mudança importante aconteceu quando o homem passou a enterrar os mortos. Foi a prova de que a luta do dia a dia por comida, abrigo e segurança já não era a única preocupação. A partir daquele momento, ele se tornou capaz de refletir sobre o próprio destino e o mistério da morte. Aprendeu a usar a imaginação. Mas não bastava só pensar, era preciso se comunicar. O desenvolvimento da linguagem, falada e escrita, foi a grande revolução na história do homem. A pintura nas cavernas, por exemplo, era uma forma de comunicação. Foram estes desenhos que deram origem, muitos séculos mais tarde, à escrita. Você provavelmente não deve estar entendendo uma palavra desta versão de Laços de Família, dublado em tcheco. Mas isso não tem importância. Babi. As pessoas falam línguas diferentes umas das outras, mas todas têm uma capacidade que é exclusiva do ser humano, a de usar a fala para se comunicar. Falar é usar um número limitado de fonemas que formam as palavras. Reunidas nos dicionários, elas se referem a uma infinidade de coisas. Casa, amor, dinheiro, morte, sexo, inconstitucionalissimamente. É por isso que a linguagem falada e escrita se tornou a principal forma de expressar o pensamento. Pensar é articular imagens, sons, palavras, frases. Papai. Toda a evolução da linguagem e da cultura deu origem, milhares de anos depois, à filosofia, que é o assunto de nossa série. Mas por que é importante continuar falando de filosofia ainda hoje? O pensamento dos grandes filósofos está registrado em livros como estes. O que vamos fazer a partir de hoje é trazer algumas questões discutidas nestes livros para a sua vida, para o seu dia a dia. O que buscamos não é dar um curso de filosofia, mas incentivar o seu interesse pelo pensamento. É te mostrar que pensar pode ser encarar a vida de outra forma. Pensar é ter coragem de mudar. Como Alexandre, que resolveu arriscar uma vida nova num lugar desconhecido. E agora eu vou caçar meu destino, né? O que diferencia o homem do animal? A razão, com certeza, é uma das respostas, mas existem outras. A gente vai deixar uma questão para você em casa pensar. Qual a relação entre trabalho e erotismo? É sobre isso que vamos falar no próximo domingo. Como diria o filósofo do humor Milor Fernandes, livre pensar é só pensar.